Então, a religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer essas pessoas que dizem que tem Deus. Bom dia! Hoje são 31 de janeiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 12º vídeo, 12, da série sobre algumas passagens dos livros de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior, o livro de Jô. Este aqui, o segundo volume. O primeiro volume está à minha esquerda, como você vê aí, em uma prateleira. Então, 2 livros de Jô Soares, narrando aqui fatos que ocorreram com ele. E estou aqui fazendo essa série, com 12 vídeos até agora. Para esse vídeo, vamos novamente aqui à página 88. Porque na página 88 deste livro aqui, estou analisando ainda uma passagem de Jô Soares com carga religiosa, quando ele trata da lenda em que Jesus se encontrou com a mulher adúltera. Essa lenda se encontra no Evangelho de João, capítulo 8 do Evangelho de João, e versículos 1 a 11. Então, acompanhe essa passagem bíblica, essa lenda sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Capítulo número 8 do livro de João, Evangelho de João. Apenas 11 versículos, certinho? Então, pegue lá a sua Bíblia e leia essa lenda aí. A mulher adúltera se encontrando com Jesus. Então, o Jô Soares, como sempre venho mostrando aqui, e agora o 4º vídeo com o título Jô Soares, Jesus e a mulher adúltera. Vamos aí reler esse texto do Jô Soares, na página 88. Acompanhe aí. Temos assim, em João, no Evangelho de João. Em João, numa das passagens mais bonitas dos evangelhos, Jesus acolhe a mulher adúltera, que seria apedrejada, declarando: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E quando todos se retiram, diz a ela: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Ou seja, ele não fez o que o mundo fez e faz, diz aí o Jô Soares. Incrível que isso aconteça até hoje em alguns países, com as adúlteras, em quase todas as épocas e em quase todas as sociedades. Basta pensar nos grandes romances do século XIX, nos quais a condenação delas é recorrente. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato de Jesus não ter aplicado nenhuma pena à mulher, nenhuma penitência, nenhum anátema. Por qualquer bobagem que se revele no confessionário, o padre manda rezar não sei quantas Ave-Marias como penitência. Jesus não.
ele deixou aquela mulher seguir a sua vida. Então, sobre essa passagem aqui, trazida pelo nosso querido Jô Soares, o Jô aqui incorreu em erro, levado pela narrativa lendária da Bíblia. Ele incorreu aqui em erro, já mostrei isso aí. Então, sobre essa passagem de Jô Soares, na página 88, estou agora com o quarto vídeo sobre essa passagem aqui. No terceiro vídeo da série, o de ontem, o que foi que eu fiz no de ontem? Eu comecei a mostrar aqui os pontos que provam que essa lenda que está no Evangelho de João, e somente no Evangelho de João, o primeiro ponto que eu mostrei aqui é que essa lenda não havia nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Ela foi criada depois, essa lenda, e acrescentada a esse Evangelho. Entendeu? O primeiro ponto. Serão 6 pontos aqui. E há mais ainda. Vou mostrar 6, provando aqui a ingenuidade e os erros que ocorrem nessa lenda da mulher adúltera. Então, muito bem. Agora o quarto vídeo, com o título Jô Soares, Jesus e a mulher adúltera. E nesse quarto vídeo, o segundo ponto, mostrando aí a ingenuidade desse relato bíblico. O segundo ponto. O primeiro, qual foi o primeiro ponto? O de que essa lenda não existia nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. O primeiro ponto. E o segundo ponto agora. Vamos tratar aqui da resposta de Jesus, atribuída a Jesus. E a resposta aí você verá mais uma ingenuidade nesse segundo vídeo. Depois trarei a terceira ingenuidade. E assim até a sexta, ou mais. Muito bem. Então vamos aqui entender a coisa. Nessa lenda, que está no Evangelho de João, capítulo número 8, essa lenda, ela mostra o seguinte. Veja bem, quando eu trato aqui de Jesus, estou me referindo não ao Jesus histórico. O histórico é quase nada. Estou me referindo ao Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento. E precisamente nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então existe aí não apenas um, mas vários. Então não existe apenas um Jesus, mas vários. Então esse Jesus, ele ganha vida nas lendas do Novo Testamento. Fora, na história, quase nada. Muito bem, então vamos aí à lenda da mulher adúltera, que, repito, está no capítulo número 8. Capítulo 8º. Muito bem, essa lenda que está no Evangelho de João, a mulher adúltera, no capítulo número 8, capítulo 8º, diz o seguinte: certo dia, escribas e fariseus pegaram uma mulher em adultério, em flagrante adultério, uma mulher cometendo adultério, e prenderam essa mulher e a levaram até Jesus. Veja a lenda como é ingênua. E levaram até Jesus, a mulher. E aí eles disseram a Jesus que a lei do Deus hebreu, a lei de Moisés, determinava que uma mulher pega em adultério, ou os dois, a mulher e o homem pegos em adultério, os dois seriam condenados à morte por apedrejamento. Era a lei dos judeus, que eles diziam que foi uma lei feita pelo Deus hebreu. Então uma mulher pega em adultério, juntamente com um homem, os dois seriam mortos por apedrejamento. Essa aí era a lei na época do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Então, nessa lenda, escribas e fariseus colocaram essa mulher diante de Jesus e disseram que a lei era clara, que essa mulher deveria ser morta por apedrejamento.
E aí perguntaram a opinião de Jesus. Quem inventou essa lenda aí, fez essa lenda para dar um ar de superioridade às palavras de Jesus. Então, quem inventou essa lenda o fez com a intenção de criar uma resposta inteligente e atribuir essa resposta a Jesus. Só que a resposta de Jesus nada tem de inteligente. Você vê aí que o Jô Soares, na página 88, ele diz aí que o caso da mulher adúltera é uma das passagens mais bonitas dos evangelhos. Na verdade, o caso aí, a lenda da mulher adúltera, é uma das passagens também mais ingênuas e cheia de erros do Novo Testamento. E é o que vamos explicar aqui. Então, muito bem, quem fez essa lenda criou esse relato aí e inventou uma resposta atribuída a Jesus, que na cabeça de quem fez isso, seria uma resposta muito inteligente. Mas a resposta nada tem de inteligente. A resposta atribuída a Jesus aí no capítulo 8º do Evangelho de João. Então, vamos analisar logo aqui no segundo vídeo um erro aí. A palavra não. Vamos entender isso aqui. Então, vamos pegar aí, na íntegra, a resposta de Jesus aí no Novo Testamento. Acompanhe aí. Só a resposta de Jesus. Veja bem. Os escribas e fariseus perguntaram a opinião de Jesus. Muito bem, e veja aí o que Jesus respondeu. Porque a lei, veja bem, na época de Jesus aqui, há 2000 anos na Palestina, a lei era clara. Se uma pessoa fosse pega em adultério, ou o homem e a mulher fosse pega em adultério, o que aconteceria? Eles seriam mortos por apedrejamento. E então os escribas e fariseus colocaram isso diante de Jesus. E veja a resposta de Jesus para eles. Jesus diz assim, acompanhe aí. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Logo de cara aí, e aí há um erro de língua portuguesa, essa palavra dentre aí, quem fizer a tradução cometeu esse erro aí. Não é dentre, não. Dentre, para ser dentre, é preciso que algum termo, alguma palavra, exija a preposição de mais entre, dentre. No caso aí, não. O correto aí seria aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então aí esse dentre está incorreto. Seria entre e não dentre. Certinho? Isso aí é um erro aí do tradutor. Muito bem, o importante aqui é essa fala atribuída na lenda a Jesus, que é uma fala que nós veremos ao longo dessa série. Ainda faltam mais quatro vídeos sobre apenas essa passagem, mostrando os pontos ingênuos e errados da lenda. Então aqui é apenas o segundo tema, que é o não. Então veja aí, Jesus diz assim aos escribas e fariseus. Veja bem que a mulher pega em adultério está no meio dos escribas e fariseus. Ela está no meio ali dos homens. E eles perguntam isso a Jesus. E Jesus diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Essa aí foi a resposta de Jesus. E como aqueles homens, os fariseus e escribas, como eles tinham pecado, porque na mente dos cristãos, na cabeça dos cristãos, todas as pessoas abaixo dos céus, todas as pessoas são pecadoras. Então, como aqueles escribas e fariseus, nessa lenda aí, eles eram pecadores,
Então eles não mataram a mulher, eles foram embora depois da frase dita por Jesus, entendeu? Eles foram embora. Então você vê que a lenda é muito ingênua. Eles deixaram a mulher, os escribas e fariseus, porque eles eram pecadores. E Jesus havia dito: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra na mulher. Como eles eram pecadores, eles foram embora. Então, os líderes religiosos cristãos, padres e pastores evangélicos principalmente, dizem aos fiéis que Jesus deu uma resposta inteligentíssima. Que Jesus não podia dizer não e não podia dizer sim. Que Jesus deu uma resposta inteligentíssima. E os fiéis acreditam. Acreditam porque não analisam o texto, não analisam o contexto, não analisam a vida naquela época, os costumes daquela época. Então veja, é muito comum os líderes religiosos em livros e em igrejas dizerem assim aos fiéis: meus fiéis, veja bem, como Jesus foi inteligente. Jesus foi inteligentíssimo. Veja, os fariseus e escribas levaram uma mulher pega em flagrante adultério até onde Jesus estava. E ali eles disseram a Jesus que a lei de Deus, a lei de Moisés, dizia que uma mulher pega em adultério, o homem e a mulher, os dois também, seriam mortos por apedrejamento. Então eles levaram essa mulher a Jesus e perguntaram a opinião de Jesus. Dizem os líderes aos fiéis nas igrejas. Então eles dizem, e aí Jesus percebeu que aquilo se tratava de uma armadilha. Dizem os líderes. Que Jesus não podia dizer sim e não podia dizer não. E como ele não podia dizer sim nem não, aí ele disse uma coisa diferente. Ele disse assim: aquele que dentre vós, na Bíblia, dentre vós ou entre vós, o correto, entre vós, estiver sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar pedras. E dizem os líderes religiosos, melhor dizendo, eles dizem aos fiéis que Jesus foi inteligentíssimo. Porque se Jesus tivesse dito sim, Jesus estaria contra a mensagem de amor dele, a mensagem de solidariedade, a pregação de solidariedade. Entendeu? Se Jesus dissesse sim aos escribas e fariseus, Jesus dizia assim: escribas e fariseus, sim, apedrejem esta mulher, apedrejem esta mulher, sim. Dizem os líderes aos fiéis nas igrejas. Se Jesus tivesse dito sim, ele estaria pregando contra a missão dele de amor e de solidariedade. Então Jesus não podia dizer sim. E também Jesus não podia dizer não. Dizem os líderes aos fiéis nas igrejas que Jesus também não podia dizer não. Porque se Jesus dissesse não, escribas e fariseus, vocês não podem apedrejar essa mulher. Se Jesus tivesse dito não, dizem os líderes aos fiéis, se Jesus tivesse dito não, vocês não podem apedrejar essa mulher. Então Jesus estaria indo contra a lei do próprio Deus, a lei de Moisés. Entendeu? Então, líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, dizem isso aos fiéis. E os fiéis acreditam. Porque não leem a Bíblia, não estudam o texto, não estudam o contexto. Então, na verdade, os fiéis não leem a Bíblia, e muito menos a estudam. Então, quando um líder cristão diz ao fiel que Jesus não podia dizer sim para apedrejar a mulher, porque estaria contra a missão dele de amor e de solidariedade,
E ele não podia dizer não, porque estaria contra a lei do próprio Deus hebreu, que fixou essa lei para o povo hebreu. Então Jesus não podia dizer sim e nem podia dizer não. E aí dizem os líderes, Jesus foi inteligente. Ele disse assim, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. Então os líderes religiosos dizem aos fiéis que Jesus era inteligentíssimo e que com essa afirmação dele, os escribas e fariseus deixaram a mulher, porque todos eram pecadores. E que Jesus foi inteligentíssimo, repito, dizem os líderes, que Jesus foi inteligentíssimo, não disse nem sim e nem disse não. Entendeu? Isso aí é o que pregam os líderes cristãos. Só que, quando Jesus diz, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. Quando Jesus diz isso, só que Jesus, ao afirmar isso, está dizendo não. Você entendeu? Para esse vídeo, apenas essa palavra, não. Para esse vídeo aqui. Veja a ingenuidade da afirmação dos líderes religiosos. Repito, eles dizem aos cristãos, aos fiéis nas igrejas, que Jesus não podia dizer sim e nem podia dizer não. E aí Jesus foi muito inteligente e disse aquilo, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra naquela mulher. Então os líderes dizem aos fiéis que Jesus foi muito inteligente. Não, só que quando Jesus diz aquilo, ele está dizendo não. Você entendeu? Os líderes religiosos dizem que Jesus não podia dizer não. Só que Jesus disse não. E de forma implícita. É esse aqui mais a ingenuidade, mais uma constante da lenda. Quando Jesus diz assim, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo indiretamente, não. Não. Você entendeu? Tanto isso é verdade que o próprio Jô Soares cometeu aqui, entrou no erro, dizendo que Jesus havia revogado o adultério. O próprio Jô errou aqui, como já expliquei. Então veja aqui, para esse vídeo, veja a ingenuidade aí dita pelos líderes religiosos cristãos, dizendo que Jesus não podia dizer sim e nem podia dizer não. Só que Jesus disse não, de forma indireta. Jesus disse, veja bem, atribuído a Jesus, veja a frase atribuída a ele, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. Jesus está dizendo não, não. Você entendeu? Jesus está dizendo não. E os líderes religiosos dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer não. Só que Jesus disse não. Com essa frase aí, você entendeu? E por quê? É simples, veja. Segundo a ótica dos cristãos e a ótica de Jesus, nas narrativas lendárias do Novo Testamento, para todos os cristãos, abaixo dos céus não existe ninguém que não seja pecador. Então, dentro do cristianismo, na ótica do cristianismo, na visão do cristianismo, todas as pessoas são pecadoras. E também isso aí está errado, mas isso aí é para outro vídeo. Mas a ótica do cristianismo é essa. Não há abaixo dos céus nenhuma pessoa que não seja pecadora. Então todos são pecadores. Entendeu? Então, veja bem, se todos são pecadores, e Jesus dizendo assim, aquele que entre vós estiver sem pecado, veja bem, Jesus dizendo na lenda aos escribas e fariseus, escribas e fariseus, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras.
na mulher, atirar pedras na mulher. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo não, que nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus podia atirar pedra na mulher, porque todos eram pecadores. Você entendeu? Veja como o discurso dos líderes religiosos são discursos fracos, que não resistem a uma análise lógica. Entendeu? Repito, eles dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer sim e nem poderia dizer não. Só que Jesus disse não, quando afirmou: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras nessa mulher. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo não, indiretamente. Implicitamente, não. Por quê? Porque ali, fariseus e escribas, todos eram pecadores, porque sob a visão errônea do cristianismo, todas as pessoas são pecadoras. Todas. Se todas são pecadoras, e Jesus pregava isso, quando ele disse que aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. Quando ele diz isso, ele está dizendo não, não. Porque escribas e fariseus, como todos os homens, são pecadores. Se são pecadores, então não há uma pessoa sem pecado ali. Então não há alguém ali naquele grupo para atirar pedras na mulher. Você entendeu? Quando Jesus diz aquela frase, ele está dizendo indiretamente não. Ele apenas mudou só a forma de falar. Mas ele está dizendo não. Vocês não podem apedrejar essa mulher. Porque entre vocês aí não há sequer uma pessoa que não tenha pecado. Todos têm. Então vocês não podem atirar pedra na mulher. Está dizendo não. Você entendeu? É simples entender isso. É simples entender isso. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor aí que eu faço uma festa aí em um clube. Uma festa. E eu coloco ali um porteiro. E chegam ali 10 homens carecas. Totalmente carecas. 10 homens. Totalmente carecas. Veja aqui o caso. E aí o porteiro vê aqueles homens carecas, os 10 carecas. E o porteiro não quer deixar aqueles carecas entrarem lá na festa. O porteiro lá não gosta de carecas. E ele não quer deixar nenhum daqueles carecas, os 10, entrarem. Aí, como o porteiro não quer dizer não, a palavra não, então ele diz de forma diferente. Ele diz assim: vocês aí, em relação aos 10 homens carecas, vocês aí, aquele que entre vós tiver uma cabeleira grande, seja o primeiro a entrar na festa. Viu aí? Então veja, o porteiro não quer deixar os carecas, os 10 homens carecas, entrarem na festa. Não quer deixar o porteiro. Então, como ele não quer dizer um não diretamente, ele diz de forma indireta. Ele diz assim: vocês aí, aquele que entre vocês tiverem uma cabeleira, aquele que entre vocês tiver uma cabeleira, melhor dizendo, aquele que entre vós tiver uma cabeleira, seja o primeiro a entrar na festa. Você entendeu? O porteiro está dizendo não, de forma indireta. Porque ali são 10 carecas, ninguém tem cabeleira ali. Então eles não podem entrar. Só que o porteiro não usou a palavra não, N-A-O, e o tio sobre o A. Não, mas ele usou o não de forma indireta. A mesma coisa aqui na lenda da mulher adúltera. Quando Jesus diz: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. Só que ali não havia homem algum sem pecado, porque sob a ótica do cristianismo, todos são pecadores. Então Jesus disse não, só que de forma indireta, de forma implícita. Entendeu?
É simples entender isso. Então, quando um líder na igreja diz que Jesus foi inteligentíssimo, dizendo que Jesus não podia dizer sim, porque estaria contra a missão solidária dele, se dissesse sim para apedrejar a mulher. E também Jesus não poderia dizer não, porque se dissesse não, estaria contra a própria lei do Deus hebreu, que fixou a pena de morte para os adúlteros. Então Jesus não podia dizer sim nem não, dizem os líderes. E aí Jesus usou aquela frase. Só que quando Jesus usa aquela frase, ele está dizendo não. Indiretamente, não. Porque ali não havia homem algum sem pecado. Porque sob a ótica do cristianismo, todos os homens são pecadores. Entendeu? Esse aí é mais um ponto mostrando a ingenuidade dessa lenda bíblica. O segundo ponto. É isso? Já mostrei o primeiro. E o segundo. No próximo vídeo, mostraremos o terceiro ponto de ingenuidade dessa lenda sobre a mulher adúltera. Mais um vídeo e muito obrigado.